Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é o Dr. Carlos Alexandre, biomédico esteta. Estarei com vocês aí nessa palestra maravilhosa. Sinta-se à vontade, puxa, quem está no seu trabalho, puxa a cadeirinha, quem está em casa, puxa o sofá, puxa a cadeira, sinta-se à vontade. É o momento da gente dividir conhecimento, a gente se encontrar dentro da área e trabalhar as realidades que a gente vive em clínica, tá? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estou participando do segundo Ciobhoff. Muito obrigado pelo convite e vamos nessa mais uma vez e vamos entregar para vocês tudo que eu vivi em clínica, tá? Eu escolhi o tema da palestra do bioestímulo à sustentação, o papel do bioestimulador e do ultrassom microfocado na formação de colágeno. Mais uma vez, prazer, Carlos Alexandre, e vou entregar para vocês o meu melhor. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos iniciar. Pessoal, me apresentando um pouquinho, sou o Dr. Carlos Alexandre, sou empresário, diretor de Clínica Instituto, que é a clínica que eu tenho há mais de 14 anos. Já tenho 18 anos da área, trabalho desde a parte hospitalar até a parte clínica estética. Trabalho dentro de umas realidades dentro do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, no Brasil, e também em outros estados dentro do Brasil. Atendo também na Europa, Itália, atendo na França, atendo em Portugal, Amsterdã. Sou professor de residência de harmonização orofacial, então tanto para dentista, como para médicos, como para não médicos também. Trabalho com palestras dentro do Brasil inteiro e fora do país, e alguns congressos internacionais também, assim como esse também online, que é maravilhoso, é uma grande oportunidade para todos participarem, né? E tenho especialização dentro da área de estética, dentro da parte de dermatologia, gosto muito de trabalhar com patologias de pele, amo muito a parte de fisiologia, falo que isso é muito importante, anato e fisiologia é muito importante dentro da nossa área, porque é onde a gente coloca toda a idealização de quando realizar um procedimento, quais são os princípios fisiológicos que esse produto, quando estiver em contato com o organismo, vai trazer uma realidade positiva. Então, é muito importante a gente ter essa relação. A parte didática de ensino superior, que é um estudo obrigatório para que a gente possa ser professor, e estou cursando mestrado aí em administração em saúde. Vamos no que interessa, né? A cada dia que passa, a gente verifica que os nossos pacientes, tanto mulheres quanto homens, procuram muito mesmo essa busca pelo rejuvenescimento. Não é mais o fato de encher, é o fato literalmente de rejuvenescer. Porque quando a gente fala de preenchimento, a gente está falando de uma questão de volumizar estruturas da face. Estruturas que necessitam. Quando a gente fala de rejuvenescer, a gente está falando de tratar a pele de verdade, trabalhar as camadas da pele, entender de ligamentos, entender de coxinhas de gordura, ter uma noção de como funciona todo esse funcionamento anátomo da nossa realidade cutânea. E é isso que eu trago para vocês, senhores. Vocês começarem a buscar mais essa idealização de fazer esse transporte de conhecimento para o paciente, ele entender que existem outros princípios que nós tratamos a pele e existem outros princípios que nós vamos preencher a pele. Porque existe desde o propósito de eu bioestimular e causar resultados incríveis que fica no rosto do paciente por longos anos, e a questão de eu volumizar e fazer uma biomodulação do tecido, mas não de estimular realmente uma pele mais saudável. A gente quer sair dessa realidade e entrar nesta realidade. Nós queremos realmente o tecido rejuvenescido. E quando eu falo de tecido rejuvenescido, eu estou falando literalmente de algo que traz essa realidade da autoestima, o cuidado com a pele, o revestimento benéfico, realmente cuidar da estrutura da face. E é o que a gente vai abordar hoje. Por que eu gosto de trabalhar associações? Eu falo que os princípios que nós temos dentro da nossa clínica é trazer para o paciente que nós somos os responsáveis por isso, juntamente com ele. E quando eu associo o produto, que seria o bioestimulador de colágeno, o do que eu vou apresentar para vocês é um que eu gosto muito, sou apaixonado, que é o Estefil, um produto que já existe na Europa há muito tempo, e no Brasil ele é recente. Quem trouxe ele é a empresa da Armadrim, do qual eu sou speaker. Eu gosto demais. E vou mostrar para vocês essa realidade da junção desse produto juntamente com o aparelho de ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que nós temos hoje uma tecnologia mais básica de ultrassom microfocado, temos uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia média, mas de todas as formas nós conseguimos associar essas duas terapias. Trago para vocês entenderem, eu gosto muito, já que a gente está falando a nível mundial, né, um congresso internacional, trazer as realidades de como o Brasil está em procedimentos estéticos. Nós ocupamos o segundo lugar em 2022 a 2023. Então, nós estamos em segundo lugar como um dos países que mais realiza procedimentos estéticos. E quando eu falo estético, estou falando de estéticos injetáveis,
Não estou falando de procedimentos básicos, de cuidados básicos, como limpeza de pele, revitalização. Eu estou falando de procedimentos injetáveis, literalmente, o que tratam a pele por dentro para fora. E dentro dessa realidade, quais são os procedimentos que mais se destacam? Nós temos ali, em quarto lugar, o que eu vou abordar para vocês hoje, o Skin Rejuvenation, que é a utilização de terapias estéticas que trabalham o rejuvenescimento da pele. E nós temos ali entre 2022 e 2023 uma alta desse procedimento, ocupando o quarto lugar. Toxina botulínica em primeiro lugar, porque é o carro-chefe, né? É a realidade que traz para a gente dentro da clínica. O preenchimento com ácido hialurônico, que não adianta, tem as modinhas e tem realmente os preenchimentos a serem feitos da maneira que é indicada. A parte de depilação a laser, que entra como um procedimento também dentro da realidade que eles fizeram a utilização, e o Skin Rejuvenation, que é o bioestimulador de colágeno, letra branca, parte injetável, bioestimulando o colágeno e trazendo para nós que as pessoas estão buscando mais rejuvenescer e menos preencher. E cada dia que mais isso vai crescendo, 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 e é a idealização que eu quero trazer para vocês. E olha que interessante. Eu falo que bioestimulador é algo que muito profissional tem medo e não é de formação acadêmica. Todos os profissionais têm medo. Porque se a gente for falar em saúde, quando você forma, você não sabe fazer nada disso. Você vai procurar uma especialização, vai procurar uma residência, vai procurar um curso profissionalizante de aperfeiçoamento, onde você vai aprender as técnicas invasivas. E o bioestimulador, a galera tem muito medo, sabe por quê? Porque o bioestimulador é um produto que ele é 100% aproveitado, ele não se perde, ele fica no seu rosto. E se você não aplica em uma camada correta, ele vai lhe trazer intercorrências que são muito ruins, como nodulações, são os granulomas regionais. E essas nodulações, elas são semipermanentes. Por que a gente fala semipermanentes? Porque ela dura um tempo a mais do que o padrão de, por exemplo, de um ácido hialurônico de um ano. Tem algumas esferas que se formam na pele por aglutinação, por esse produto se unir demais, e às vezes, muitas vezes, na realidade, colocado em camadas incorretas, que ele dura de 4 a 6 anos ali na pele. O paciente todos os dias vai passar um produto, ele vai sentir aquele nódulo. Então eu vejo que essas intercorrências trazem muito medo para o profissional que está em carreira, para o profissional que já está há muito tempo, ele sente receio. Por quê? Porque os produtos, cada dia que passa, as pessoas lançam mais produtos, né? As empresas se encarregam de trazer muitos produtos da Coreia, dos Estados Unidos, da Europa, para trazer essa realidade de utilização para a gente dentro da clínica. Mas o que eu quero trazer para vocês quando eu trago essa imagem de 100% aproveitado? É falar para vocês que é importante o estudo, e não só o estudo de como fazer, mas eu, como profissional injetor, entender o que esse produto tem. Quais são as qualidades desse produto? Quais são os benefícios desse produto? O que esse produto traz para mim que eu vou utilizar ele para atender o meu determinado paciente? É um paciente que tem um rosto magro? É um paciente que está com a pele muito flácida? Um atleta? Um paciente bariátrico? Um paciente que está saindo de um quadro de AIDS e vindo para o HIV controlado? Que perfil é o meu paciente? Para mim entender se esse bioestimulador realmente é indicado. Então é muito importante isso. Eu vou trabalhar um produto que eu tenho que ter conhecimento sobre ele. E é o que eu vejo dentro do mercado, que as pessoas não pensam nisso. Os profissionais hoje é assim. Foi lá, fez um curso, o doutor falou que o bioestimulador leve é maravilhoso. Putz, vou comprar ele e vou usar, porque esse doutor falou é maravilhoso. Vou comprar o Estefil, porque o doutor está dando a palestra internacional falando sobre esse bioestimulador, ele é maravilhoso, vou comprar ele com certeza. E não é assim. Você precisa entender regionalmente. Como assim regionalmente, doutor? Cara, onde você mora? Como que é o clima aí? Como que é a vida desse paciente? É um paciente que ele vai seguir os cuidados necessários? É um perfil de paciente que ele tem uma vida corrida, mas que ele vai parar para fazer as massagens? O perfil de rosto dele tem um metabolismo muito acelerado? É um paciente que toma algum medicamento? Tem que ter essa noção. Não é só saber quem é meu paciente, ver o nome, fazer uma anamnese se ele tem doença, se ele não tem, se ele toma medicamento, se ele não toma, se ele tem alguma patologia autoimune ou não tem, e eu vou injetar esse bioestimulador dele porque fulano falou que é bom. Não, eu tenho que entender isso. E dentro dessa realidade, eu gosto desse quarteto: indicação, regiões, camada e associação. Então, o meu bioestimulador tem que se encaixar nisso. Então, nós temos hoje, como bioestimulador de colágeno, 3 fontes importantíssimas: hidroxapatita de cálcio, nós temos ácido polilático e o policaprolactona, ou também chamado de caprolactona. Eu vou apresentar para vocês o ácido polidelático. Ele sai desses 3. Ele está mais próximo do ácido polilático. E vou explicar para vocês o porquê.
Essas 4 indicações que eu falo que é o quarteto, que é indicação, regiões, camada, associação, são importantes. Se vocês puderem dar print na tela ou tirarem foto, para vocês sempre guardarem isso. Então lembra, peguei um produto. Esse produto é indicado para o perfil de paciente que eu tenho? As regiões que eu vou trabalhar o bioestímulo são as regiões que esse produto realmente é aplicado? A camada que eu vou trabalhar esse produto, esse paciente possui essa camada ativa ou está muito magrinho? A associação que eu vou fazer, eu vou associar esse bioestimulador com uma radiofrequência? Eu vou associar esse bioestimulador com um ultrassom microfocado? Eu vou associar esse bioestimulador apenas com as massagens em casa? Como que eu vou fazer isso? Então eu preciso entender. E aí que você começa a questionar quem te vende o produto. Por que esse produto é bom? Como que é quando ele é reconstituído de novo? Quando ele vem em pó e eu diluo com líquido, seja soro ou seja água de injeção? Como que ele vai ficar lá dentro do rosto? Eu preciso ter essa noção. Isso é muito importante. Não é só injetar e deixar. Eu tenho que entender qual que é a fisiologia desse produto. Então, se ele é indicado, é óbvio. Ele é indicado para qualquer paciente, gente. Todo mundo precisa de colágeno. Todo mundo precisa de colágeno. É jovem, é meia-idade, é adulto jovem, é pacientes maduros. Todos precisam de colágeno. Então, ele é indicado para todos, qualquer tipo de bioestimulador. O que eu preciso entender? É classificar esse bioestimulador. Como que eu classifico esse bioestimulador, doutor? Como que eu vou entender? Quando eu compreendo qual é a ação desse produto, que é o quarteto 2. A gente tem aí produto, ação, cuidados e flexibilidade. Esse produto que eu vou utilizar é o quê? É uma hidroxiapatita de cálcio? Cara, o que hidroxiapatita faz? Espera aí, hidroxiapatita. Ah, hidroxiapatita também é um bioestimulador de colágeno, mas é hidroxiapatita de cálcio. Cálcio vem de osso, é literalmente um osso ralado. E eu vou misturar ele em uma base de gel para colocar dentro de uma seringa e comercialmente ele ser bonito na venda. E ele vai facilitar, pelas regras da Anvisa, a diminuir os riscos e eu conseguir incorporar isso no tecido. Só que eu tenho que lembrar, gente, osso, ele está abaixo do tecido dérmico. Ele é a última parte anatômica nossa, é a base óssea. Os ligamentos saem do osso e partem para a parte superficial. Mas eu estou colocando o produto em derme, e derme superficial ou derme profunda, derme papilar ou derme reticular. Então eu tenho que entender isso. A hidroxiapatita, ela é hidroxiapatita de cálcio. Perfeito? Ok. Hidroxiapatita de cálcio, ela trabalha uma biorreconexão. Ele é um biorremodelador. O que ele faz, doutor? O que a hidroxiapatita faz? Ela vai pegar o produto que está dentro do seu rosto. Quando eu falo produto que está dentro do seu rosto, é o que o paciente tem. O que ele tem? Pele. É um produto pronto. Ele tem esse produto pronto. Ele vai interagir com esse produto e ele vai flexibilizar a produção de novas células. Então, ele vai flexibilizar toda essa relação. Então, ele vai produzir novas células, que a gente chama de neocolagênese, porém, ele vai calcificar. Ele vai gerar uma calcificação nesse local. Por essa calcificação, ele vai gerar fibroses regionais. Essas fibroses, elas podem ser altas, que é quando gera esse nódulo, que fica mais evidente, ou ela pode ser na mesma textura da pele, englobando com os tecidos e não ficando visíveis ao toque. Somente quando o meu paciente for fazer um exame de imagem facial, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, e ele vai aparecer, ele vai ficar radiolucente, né? Ele vai dar hipersinal. Então ele vai aparecer, mas ele não vai ficar sensível ao toque. Por quê? Eu reconstituí bem esse produto, eu diluí bem esse produto, o meu paciente massageou ele, eu interagi ele de uma maneira correta na pele, com as massagens que o paciente fez de cuidado. Então, perfeito. Não coloquei na camada correta. Ele vai gerar uma fibrose, ele vai ficar visível e também palpável. Ok? Agora vamos falar do que eu trouxe na aula para vocês, que a gente tem que falar de atualizações, coisas boas, que facilitam o nosso trabalho e que minimizam riscos dentro da clínica, porque é algo que vai crescer e vai explodir cada vez mais. A gente tem aí o PDRN, que vem com muita força, e ele vai permanecer dentro dessa realidade, e o que vem produzido atrás dele cada vez cresce mais. Então é isso que a gente tem que pensar. Então eu tenho que entrar dentro de uma área atualizada. Então, o produto que eu vou apresentar para vocês é um produto dentro de uma realidade que ele é um ácido polidelático. Eu trouxe essa tabela, depois vocês podem printar também a tela novamente, que é uma tabela comparativa, que trazem para a gente entender e compreender todas essas diferenças. Aí eu coloquei uma listagem, não vou encher vocês com um monte de coisa sobre isso depois vocês estudam. Mas eu coloquei uma tabela comparativa, degradação de proteínas versus
degradação de PLLA para PDLLA. Ou seja, ácido polilático para ácido polidelático. E eu coloquei aqui as diferenças. Então, dentro dessa realidade, o que eu quero trazer para vocês? Que o nosso organismo ele vai ser interagido com estruturas que são bioidênticas. Então, as empresas vão desenvolver produtos que têm a mesma interação molecular para que as reações sejam positivas. O que nós falamos quando reações positivas? Quando esses produtos trazem uma reação inflamatória controlada. Ou seja, vai inflamar, mas é uma inflamação que é controlada. Que meu paciente fazendo as massagens, meu paciente ingerindo água, meu paciente cuidando da maneira correta, continuando o seu ciclo de vida, fazendo atividade física, tendo uma alimentação adequada, ele vai se reestruturar beneficamente, acompanhando a vida do meu paciente. E a mímica que ele ocupar. Que mímica, doutor? Sorrir, mastigar, falar. O produto tem que se alojar dentro dessa mímica. Ele não pode travar a minha mímica facial. Por isso que é importante eu ter noção do produto que eu estou utilizando e a camada que eu estou colocando. Senão eu travo o sorriso do meu paciente, eu travo essa mímica facial. A ideia é rejuvenescer e não bloquear, ok? E aqui então eu trago para vocês. Por que é tão difícil entendermos que anatomia e fisiologia são os princípios de entrada e saída dos métodos injetáveis? Que eu estou falando para vocês. Até agora eu não falei nada, a não ser de fisiologia, de vocês entenderem como funciona o produto e como funciona essa reação na pele. Até agora eu só falei isso para vocês. Isso é muito importante. Entendam que as empresas vão tentar vender o produto e vão trazer alguém famoso para falar ele. Vai trazer uma Débora Seco da vida, uma Juliana Paz, uma Carolina Dickmann. Eles vão trazer pessoas, celebridades que são famosas, que vão falar que usam o produto. E na maioria das vezes eles nem entendem a caixa que eles estão segurando. Mas eles estão falando que eles estão ganhando para isso. Então as empresas vão investir nisso. Vocês são profissionais. Vocês não se iludem. Vocês trabalham o que estudos são feitos sobre. Artigo científico, fisiologia humana, vamos estudar a molécula desse produto, vamos estudar como isso acontece, como que é a interação. É assim que vocês têm que pensar. Porque como é um congresso, né? Um congresso de trabalho é ciência e saúde. Então, vocês entenderem da importância disso e saírem dessa caixinha de surpresas e viver uma caixinha que você coloca o pé no chão e você trabalha ciente do que você está fazendo. E traz isso para dentro da sua clínica e explica isso para o seu paciente. Vou dizer por que isso para vocês, tá? Entendam. Eu coloquei aqui PLLA versus PDLLA, para vocês entenderem. Quando lançou a Estefil, que eu comecei a usar esse produto, vinha muito paciente que falava bem assim, doutor, eu só uso Sculptra. E aí eu falo, por que você só usa Sculptra? Ah, porque minha dermato faz, é a melhor coisa do mundo, porque a minha cirurgião dentista faz, é a melhor coisa do mundo. Falo assim, tá, deixa eu te explicar qual que é a diferença de Sculptra para Estefil. Posso? Claro, doutor. Gente, eu tenho uma televisão enorme dentro da minha clínica e não dá para mostrar para você se está do outro lado. Mas tem uma televisão enorme que eu coloco essas frações, essa tabelinha, e eu vou explicando para o meu paciente. Falar, não estou te dizendo que Sculptra não é bom. Eu estou te dizendo que nós temos outros produtos que têm interações mais rápidas e que o resultado é mais rápido e que minimiza riscos que são hoje muito comum, porque você pode estar com imunidade baixa, a gente não vai saber. Você vai ter que fazer um monte de exame, às vezes os exames não vão apresentar. Você pode estar ainda sintomatológica, você pode estar em um quadro de anemia. Lembra que a gente está tratando um paciente que é vivo, gente. A gente não está injetando em cadáver. A gente não está fazendo curso flash frozen. Nós estamos trabalhando com pacientes vivos. Pacientes que comem, pacientes que bebem, pacientes que são mentirosos, pacientes que se aborrecem, pacientes que têm grau de estresse, pacientes que tomam medicamentos hipertensivos, pacientes que tomam medicamento renal, pacientes que tomam medicamentos para doença autoimune, pacientes que tomam antidepressivos, corticoide. A gente está lidando com isso, com bomba relógio o tempo inteiro. Nós estamos tratando com pacientes que podem ter um coágulo, que quando você injetar anestesia, esse coágulo pode circular por aumento de pressão. É essa a realidade que a gente está trabalhando em clínica. Então, não adianta vocês apenas usarem algo porque Sculptra é famoso, porque Eleve é famoso, porque a Estefil é famoso, porque a Angeliza é famoso. Não, vocês têm que usar um produto que, dentro da realidade que vocês têm em clínica, facilita o seu trabalho. E é isso que eu trouxe para vocês. Então, até ontem era Sculptra, Eleva e Angelize. Hoje nós temos o PDLLA, que é a Estefil, que é um produto que foi trazido pela Dermadrim, que ela sua rede é em São Paulo, e esse é o produto que eu apresento para vocês. Ele possui essa fase esférica,
que ele é para trazer como se fosse bichinhos de seda, bolinhas de algodão, que quando a gente coloca o soro fisiológico ou a água de injeção, ele tem uma diluição muito rápida. Rapidamente ele vai virar uma estrutura líquida, literalmente parecendo um leite. Então ele vai ficar rapidamente assim. Quando a gente usa produtos que são ácido polilático, as suas moléculas elas continuam separadas. Quem já usou Sculptra, Estefil, Angelis sabe o que eu estou dizendo. Essas moléculas elas ficam dispersas na água, no caso o soro ou água de injeção que vocês estão utilizando. E quando você está fazendo a diluição, reconstituição, o nome que vocês quiserem dar, quando vocês estão fazendo a agitação do frasco, quando vocês aspiram em uma seringa e aspiram na outra, porque a gente está falando de face, face dividida no meio. A gente tem nariz para o lado direito e nariz para o lado esquerdo. Então eu tenho de um lado e do outro. Eu tenho que pegar em duas seringas, metade para uma seringa e metade para outra, para me trabalhar as duas faces. Quem te garante, quando essas moléculas estão suspensas, que a mesma quantidade que você aspirou numa seringa é a mesma quantidade que está na outra? Fala para mim, como que você sabe disso? Você não sabe. Por quê? Porque eu não tenho um grau de medição para isso. Quando eu utilizo um produto que tem uma diluição rápida, ele literalmente vira um leite, eu tenho certeza que a quantidade que está numa seringa é a quantidade que está na outra. Então eu vou bioestimular tudo isso igualmente, ok? E aqui eu trouxe para vocês essa diferença do ácido polilático, que está aparecendo na tela para vocês, e do ácido polidelático, que são essas minhoquinhas. Aqui eu tenho Sculptra, Eleve e Angelis. Amorphous Region, eu tenho a base do Aestefil. Tá vendo que tá tudo enfileirado, como se fosse lápis, um do ladinho do outro? Se eles estão grudados um no outro, não entra água. Não entra água. A água que entrou hidratou a molécula, ponto. Não fica água entre eles. Então a chance de desenvolver nódulo é com muita facilidade. Se o nosso paciente tem dificuldade de cicatrização. Do lado de cá, que são regiões amorfas, verifique que ele fica entrelaçado, como se fosse um macarrão que ele já ficou mole. Você já conseguiu deixar ele al dente. Olha os espaços que ficam entre as moléculas. Então, nós conseguimos manter a água o tempo inteiro. Então, é um perfil de produto que ele vai estar hidratado. O processo inflamatório possui água para sofrer hidrólise, quebra de molécula. Lembrando que toda vez que nós machucamos o rosto ou injetamos algo na pele, a gente precisa de água para o processo inflamatório ser controlado. Então, sofre o processo de hidrólise. Então, a gente tem água ali, ó, disponibilizada para utilizar. E aqui eu trago para vocês a partícula do ácido polilático, após ela ser distribuída, e aqui a partícula de polidelático. Verifique as esferas muito bem feitas, muito bem dentro de uma realidade porosa. Ela não está quebradiça. Aqui ela está totalmente, especificamente, anatomicamente falando, inteira. Trazendo essa realidade, esses espaços. Aqui eu mostro para vocês pouco espaço para ter água, e aqui do outro lado, onde estão as partículas esferas, muito espaço para ter água. Então trazem essa realidade para a gente. Pessoal, vocês podem ir lá no chat ao vivo, quem está agora presente, que vai assistir a aula depois também, pode perguntar aí embaixo, eu vou respondendo, tá? Conforme a aula. E aqui eu trago para vocês o ultrassom microfocado. Eu trouxe o ultrassom Ultramed High Full nesta imagem, para mostrar para vocês que é o ultrassom que eu tenho em clínica hoje. É um aparelho hoje que ele está numa base de uns 100 mil, mas nós temos o ultrassom Ultramed Face, que ele está sendo por 45, às vezes tem até promoção dele, às vezes por 27, 30 mil, que já apareceu. Eu trouxe o ultrassom microfocado, Ultramed High Full, que é um perfil de aparelho. O que ele faz na nossa pele? Ele causa uns microcoágulos, que é nessa imagem que aparece para vocês. Esses micropontos, de acordo com a profundidade que você está atuando, vai lesionar a pele. Agora vamos usar a cabeça um pouquinho, beleza? O ultrassom microfocado vai lesionar o tecido. Como ele vai lesionar o tecido de acordo com a profundidade que eu escolhi, eu posso trabalhar lá no SMAS e eu posso subir até a região subepidérmica. Vai depender do cartucho que eu estou utilizando. Eu escolho a profundidade atuante. Se eu lesionar todos esses tecidos, fazendo somente ultrassom, tá? Não estou falando de ácido polilático, polidelático agora. Somente ultrassom. Fazendo ultrassom agora, eu vou lesionar essa pele. Perfeita? Se é uma pele saudável, uma pele mais jovem, que está com as fibras de elastina, está com todas as matrizes celular programada, eu vou ter uma cicatrização boa. Mas não significa que toda lesão que eu gerei vai ter uma cicatrização perfeita. Quando eu associo essa técnica com ultrassom microfocado, que é isso que eu estou falando, associo essa técnica com o bioestimulador de colágeno, a Estefil, no caso, que é o que estou abordando para vocês, eu injeto isso no mesmo dia. O paciente veio, fiz ultrassom e injeto lá dentro o bioestimulador. O bioestimulador já tem suas sinalizações.
vai atrair água, já está com água, porque eu diluí com soro água de injeção, já sinaliza a minha célula do processo inflamatório, os macrófagos ficam muito doidão, eles vão sair disparado tentando correr atrás disso para verificar o que está acontecendo, vão encapsular todo esse processo e vai sinalizar as células, olha, tem gente estranha aqui dentro, bora trabalhar, galera. Como eu fiz ultrassom microfocado antes, eu já não machuquei a pele, eles já foram sinalizados, eles estavam só esperando. Quando eu injeto líquido, o que, que vai acontecer? Vai pegar todo esse produto que é o líquido, o estimulador, e vai ser utilizado esse líquido como um adubo para cicatrizar essa pele. Então a pele já vai cicatrizar de uma maneira perfeita, estruturando ela com o ativo que precisa. Então eu estou estimulando a pele, falar, bora, estou te dando o produto, trabalha. Eu falo bem para os meus pacientes assim, é meio doido, mas eu gosto, porque tem paciente que não entende muito uma linguagem, então a gente usa várias. O importante é a gente saber identificar qual a linguagem que ele entende. Fala, gente, imagina como se sua pele fosse uma horta. A terra tá bonita de longe, pretinha ou vermelha, vai depender da sua cidade. Tá bonita, mas os alface nunca tá bonito. Sempre tá mirrado, magrinho. E aí, de repente, eu vou lá e adubo aquela pele. Quando eu adubo aquela pele, aquele alface engrossa, cresce. Esse adubo seria o bioestimulador de colágeno. Então, você foi lá e mexeu a terra. Isso é ultrassom microfocado. Quando você jogou o adubo, você jogou o bioestimulador. E aí tem o tempo para o alface desenvolver. E aí é quando essa pele vem mais firme. Vocês vão ficar passadas com os resultados. Então, dentro dessa realidade, cada profissional trabalha uma reconstituição. Ele pega o produto e ele reconstitui esse produto, dependendo da quantidade. A fábrica pede que a gente faça a diluição em média de 8 a 8,5 ml de soro ou água de injeção. E aqui eu trouxe para vocês. Então, nós vamos pegar o produto. Se tu usa o Sculptra, ou tu usa o Eleva ou o Angelis, você vai pegar esse produto e vai utilizar o que a fábrica preconiza. Afinal, foi feito um estudo sobre ele que tem que seguir as normas da Anvisa. Ou a Estefil já foi feita publicação de artigos que verificaram qual que era a melhor maneira de reconstituir para que mantesse preservado todas as moléculas e que essas moléculas ficassem separadas, simulando isso dentro da pele. Então, é um estudo que foi feito com ele. Então, nos traz ainda mais certeza e tranquilidade que é um produto que foi pensado, estruturado para estar muito bem empregado dentro da fase do meu paciente e eu não tenho nenhuma intercorrência com ele futura, ok? E aqui eu trouxe para vocês como que ele é feito. Ó. Esse aqui é um vídeo meu. Eu coloco as bolinhas lá dentro da seringa, coloco o soro e faço a reconstituição. Doutor, mas ele não vem dentro de um frasco? Vem. Eu vou arrancar esse lacre dele, arrancar essa borracha, pegar uma seringa de 10 ml, vou arrebentar ela, jogar lá dentro as bolinhas, viro ela na seringa, devolvo um êmbolo para a seringa, aspiro na outra seringa o soro e faço a reconstituição. Pego a torneirinha, ligo uma torneira na outra, e faça a reconstituição que eu preciso até ele ficar leite. Gente, olha isso. Isso aí é na hora. Vou voltar o vídeo para vocês verem de novo. Ó, as bolinhas. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Ah, não vai. Ó, as bolinhas, mexeu. Olha como já fica branco. Se a Sculptra eleva ou o Angelis, isso não vai acontecer. As partículas vão ficar imersas. Você vai ver que vai para um lado, vai para o outro. Quando você para, elas descem novamente. Elas ficam em precipitação. Então, é importante a gente ter essa noção dentro dessa realidade. Eu trago para vocês aqui, já nessa próxima imagem, vou apresentar a cânula, que eu sou apaixonado, que é a TSK. É uma cânula que ela é um pouquinho diferente do mercado. Ela possui uma flexibilidade totalmente diferenciada. A gente tem que trazer as realidades do que a gente vive e de tecnologia. Você pode utilizar outras cânulas. A gente tem cânula da Renova, a gente tem cânula da Uniquimed, a gente tem cânula da Alu, a gente tem várias cânulas. Eu gosto muito da TSK porque ela me traz uma flexibilidade muito incrível. É uma cânula que eu não tenho dificuldade, ela tem um deslizamento perfeito na pele. E eu consigo fazer o bioestimulador sem ficar com aquela tensão de rompe fibra, não rompe fibra, rompe fibra, não rompe fibra. Então ela me traz uma tranquilidade no manejo de distribuir esse produto dentro da face, ok? Antigamente, eu peço perdão porque só tenho 1 hora com vocês. Eu queria ficar umas 5 horas aqui falando muito para vocês. Mas é o que eu tenho. Então, por isso que eu estou correndo, tá? Essa era a antiga marcação. Nós fazíamos assim, até uns anos atrás. Esses pontos azuis que vocês estão vendo é onde eu fazia o pertuito, onde eu anestesio, faço a perfuração e entro com a agulha. As setas brancas compridas era onde eu fazia o caminho da distribuição do produto. Percebam que na bolinha azul superior tem uma seta que vai na pálpebra.
Isso, gente, é regra somente para Estefil, tá? Porque por o Estefil ser um ácido polidelático, ele é o único produto que me permite trabalhar a região de pálpebra. Olha que incrível. Do qual os outros bioestimuladores jamais eu vou poder fazer. Por quê? Não é uma região que tem muita mobilidade. Como não tem muita mobilidade, o produto pode se depositar e se nodular, que a gente chama de aglutinação de estruturas. E ele vai virar um nódulo e, infelizmente, o paciente vai ficar muito triste com isso, e você também. E vai gastar muito para tentar tirar esse nódulo daí, se o paciente não se aquietar, somente cirurgia. Ok? Esse X vermelho é para mostrar onde não aplico. Por quê? Porque essa é a área de sorriso. Se eu aplicar produto aí, eu vou deixar meu paciente com um rosto de nhonho. E não, eu tenho que dividir. Então, a parte superior está dividindo malar e maxilozigomática, e a parte inferior está dividindo ângulo de mandíbula e contorno de mandíbula até a direção do queixo, ok? E agora, nós vamos falar de ligamentos verdadeiros. Essa era antiga. Essa é atualizada. Estou falando de ligamentos verdadeiros. Eu estou falando de região paralateral dos olhos até abaixo da linha da mandíbula. Esses são os ligamentos verdadeiros da face. Gente, são esses ligamentos que vão fazer o efeito de estruturação da pele. Para que eu vou jogar produto na bochecha? Fala para mim. Se a bochecha ela cai para dentro e forma um bigode chinês, ela faz o peso anteriormente e medialmente. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que jogar o produto para trás. Para trás. Para gerar esse efeito lifting. Eu não aplico os fios nessa região e faço ancoragem ali, onde eu dou um nó, ou eu faço a ancoragem final, não é nessas regiões. Por quê? Porque é onde ele realmente consegue ficar fixo, porque é uma área de pouco movimento. Então ele vai ficar ali, ancorado. Isso seria no bioestimulador. E hoje é assim que nós trabalhamos. Então, olha a diferença desta imagem, tudo para dentro, anteromedial, e aqui nós temos paralateral. Então, verifique que a gente trabalha dentro dos ligamentos verdadeiros da face. E esses pontos brancos que vêm ali no bigode chinês, o sucunaso labial e a região inferior da linha de marionete, é aonde eu gosto de trabalhar também, mas eu não faço retroinjeção. Eu deposito bolos regional de 0,1. Eu deposito bolos porque eu solto a fibra do bigode chinês e deposito bolos de ancoragem. Melhora demais o bigode chinês e melhora demais a linha de marionete. Só que não adianta eu fazer isso sem ancorar para trás, que é o que vai sustentar a face do meu paciente. Eu trago essa imagem só para elucidar, tá? Para vocês entenderem. Vejam o osso, e aí tem a letra M e a letra P, que é músculo profundo e músculo superficial. E nós temos ali a base óssea. Veja que os ligamentos saem lá de dentro, ó, e grudam na camada gordurosa até chegar à pele. Então, do que adianta eu injetar dentro da pele para meio do rosto? Eu tenho que injetar para fora, porque os ligamentos eles vão sair lá da base óssea. Então, aonde for mais magro que eu puder aplicar, melhor, para trazer essa estruturação do tecido, ok? Aqui eu trago só para vocês terem uma noção. Nós temos ali a queda, né, da região maxila central, que é a maxila medial. Aí nós temos o bigode chinês e a fossa canina. E nós temos a linha de marionete. O bigode chinês e a fossa canina vermelho, e aqui seria a fossa piriforme também, depende do nome que vocês querem chamar, para os dentistas principalmente. E a parte azul, que é a linha de marionete, e o amarelo, a região da parte medial e é onde que estrutura a calha óssea, né? Que a gente segura a base da pálpebra inferior. Essas são as regiões que o paciente vem reclamando. Está tudo caindo, doutor, está derretendo. São esses efeitos iniciais. E se a gente reparar, realmente essa paciente está em queda, está com sombra na região. E aí o que a gente tem que lembrar dentro dessa realidade? O que é realmente que eu tenho que me preocupar? Tem aí uma linha vermelha, um retângulo amarelo comprido de pé e uma linha azul. A linha vermelha a gente chama de pré-jaw. A parte amarela a gente chama de jaw. E o azul nós chamamos de pós-jaw. Quando eu vou bioestimular, a minha ideia é jamais depositar produto em jaw. Jaw é uma gordura que desceu. Por quê? Porque perdeu a estruturação dos ligamentos. O rosto está em derretimento, como vocês veem nessa imagem. Qual que é, na minha cabeça, a ideia de depositar um produto aonde já está caído? A ideia é eu depositar o produto, o que vai manter tudo no lugar. Por isso, voltando à imagem, que nós trabalhamos os ligamentos verdadeiros da face. Essa é a ideia, ok? E aqui eu trago para vocês um videozinho para facilitar o entendimento de vocês e compreenderem aonde é colocado. Vejam que é muito simples. Pode ver que está bem branquinho, bem diluído, é o estefil que eu estou utilizando.
É maravilhoso. Vejam bem como que eu encaminho isso. Gente, pode perguntar, tá? No chat ao vivo. Pode perguntar à vontade. Nós temos essa outra imagem também, perdão, vídeo. Fazendo a estruturação, jogando tudo para trás. Olha os pontos brancos que eu falei para vocês lá no bigode chinês e na linha de marionete, onde eu faço os bolos. E todas as vezes, gente, eu aspiro. Ah, mas é cânula. Cara, não vai nessa ideia. Vai na segurança. Aspira. Aspira. Eu já peguei aspiração positiva com cânula várias vezes. Várias vezes. E lembrando, nós estamos trabalhando região de têmpora, como vocês estão vendo no vídeo. O segundo vídeo do lado direito, têmpora. Eu posso pegar a vasozinha ali, meu amor. A gente tem a artéria oftalmica, a ramificação dela. Tem que tomar muito cuidado. Eu posso cegar o meu paciente. Ah, mas é um bioestimulador. Lembra que ele é 100% aproveitado. Não é um ácido hialurônico que eu vou jogar hialuronidase e vida que segue. É bioestimulador que eu estou falando. Ok? E aqui depois as massagens que eu faço. Essa paciente que eu estou fazendo a massagem na bochecha dela, eu fiz também preenchimento, tá? Eu faço uma técnica associativa. Não é o caso do nosso congresso, da palestra hoje, mas eu faço uma associação do STFIO com preenchimento malar. Eu amo, 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 amo. Adoro. Fica muito bom o rosto. E ali as massagens de depósito. Tá vendo que a massagem é rigorosa, não é uma massagem simplesinha. O paciente vai inchar, é normal. Ele vai ficar inchado num dia, no dia seguinte está menor, e no outro dia está quase nada. Então eu sempre falo para o paciente, a massagem, meu amor, é feita 4 vezes ao dia, por 4 dias, por 4 minutos. Você vai fazer essa massagem certinha, em todas as regiões. Eu gravei um vídeo, fica a dica para vocês. Eu gravei um vídeo meu fazendo as massagens e eu envio para o paciente. Ele vai ficar um pouco puto nos 2 primeiros dias, vendo você, que se ele está sentindo bastante desconforto e você está lá. Massagem é assim. Porém, ele vai sentir cuidado. Falar, cara, o doutor gravou um vídeo para mim, me explicando como que é. Nossa, realmente ele está preocupado com o resultado. Justamente, gente. O paciente precisa ser cuidado. Nós adoramos ser cuidado. Então a gente cuida do paciente como se fosse cuidando da gente mesmo, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família. Ok? Então veja como que fica demasiado. Como nessa paciente já inchou, e na paciente mais madura não inchou quase nada. Vai de aspecto cutâneo para aspecto cutâneo. Por isso que nós explicamos, antes de realizar o procedimento, que há alguns casos de edema e outros não, de hematoma e outro não, equimose e outro não. Nós somos hipervascularizados, né? Retorno venoso e base arterial. Então, todos nós temos vasos, não tem como, a gente está vivo, graças a Deus, está circulando sangue. Então, explicar isso para o paciente, olha, vai inchar sim. Principalmente, pessoal, se vocês forem igual aqui nesse vídeo, deixa eu voltar rapidinho. Nesse vídeo, eu não estou diluindo com anestesia. Podem ver o carpule, eu anestesiei com o carpule. Então, como eu anestesiei o paciente por dentro ou por fora, vai depender como você vai instruir, qual a sua formação acadêmica, você tem que ter noção de que quanto mais anestesia você colocar na diluição do produto, na reconstituição do produto, você vai demasiar esse paciente. Então, se você não usa anestesia, o edema é menor. É essa habilidade racional que nós devemos desenvolver, né? Aí vai depender muito do paciente. Se você diluir o produto e ainda anestesiar, ele vai sentir quase nada. Aqui são algumas imagens para vocês, ó. Antes de ter feito a Estefil, essa imagem não tem ultrassom microfocado, é somente o Estefil. Gente, veja a preservação da pele, veja a estrutura da pele, veja tudo bonitinho, como que tá excelente a vascularização, a estrutura, olha a qualidade dessa pele, visto? E aqui eu tenho um vídeo, que às vezes fala que foto tá mentindo, né? Aí eu tenho um vídeo para vocês. Olha isso. Que incrível. Que maravilha. De novo. Então a gente percebe que há uma densificação da pele, há uma melhora regional realmente visível. E é isso que a gente quer entregar para o nosso paciente. Lembra da primeira imagem? Olha essa paciente. Eu fiz o preenchimento do bigode chinês dela, nesse dia que ela veio para fazer a foto. Eu fui besta, deveria ter feito antes, né? Mas eu já preenchi o bigode chinês e já fiz a foto. Veja essa foto. Olha a região de linha de marionete. Perceba que ela tem uma reabsorção óssea de região de mandíbula, principalmente da parte dentária inferior, verifique como ela teve reabsorção óssea. Olha isso, o tanto que falta. Óbvio que questão de dentes também, então tudo isso preserva. Olha a diferença para o outro lado.
Nela, eu utilizei 2 frascos de Astefil. Foi feito um frasco de um lado e um frasco do outro, devido ao caso de envelhecimento. A gente fez em todas as regiões para trazer esse rosto para trás. Depois preenchi o bigode chinês dela. Aqui ela em vídeo. Olha isso, gente. Lá na testa dela eu fiz soltura, preenchi, fiz um monte de coisa. Veja onde é a bochecha. Olha isso. A diferença dessa pele. Olha como que ela estava realmente flácida. Olha o lábio dela, como que ficava. Então, é incrível, incrível mesmo. Aqui eu tenho uma outra imagem para vocês terem a noção. Olha como estava o tecido. Essa paciente atleta, então ela faz muita atividade física, perdeu muita gordura e automaticamente perde muita proteína também, né? E aqui eu tenho um vídeo dela. Esses que eu estou mostrando para vocês, gente, são 15 a 30 dias depois que foi feito o procedimento, tá? E até agora, a única que fez o ultrassom microfocado foi essa. O restante é só o Estefil, pra vocês terem noção. Aqui uma outra imagem, essa foi feito o Estefil mais o ultrassom microfocado. Essa aqui aparece no vídeo, injetando no rosto dela. Olha a diferença, gente. Gente que não preencheu. Olha como estava em queda. Tem gente que fala assim, mas o senhor passou fio, não tem jeito, o senhor passou fio. Não, 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 não. A gente está falando de injetar o produto em ligamentos verdadeiros da face, com estruturação e com produto de qualidade. Estudando a fase do meu paciente e entendendo qual é o perfil de produto que eu estou utilizando. Aqui, novamente, olha a estrutura da pele dessa paciente. Olha a base de olheira dela, que eu falei para vocês. Olha a queda lateral de face. Não foi feito preenchimento, não foi feito fio. Foi feito a este fio com ultrassom microfocado Ultramed High-Full. Para quem quiser, cartucho 4,5 e cartucho 3. Aqui novamente, essa paciente foi preenchimento de fossa crânio e bigode chinês, mas olhem o jaw dela. Não mexi no jaw, só preenchi a fossa crânio e bigode chinês. Ah, e preenchi a olheira também. Mas olha o malar dessa paciente. Olha o jaw dessa paciente. Que sutil que ficou. É onde ela não apresenta nada. Não é algo que parece que ela fez algo. Supernatural. E eu amo essa base, né? De Nathaway. E aqui eu trago para vocês essa realidade. E sempre trago para os meus alunos, assim, nos meus cursos, ou nas palestras, ou para os meus próprios pacientes em clínica, que eu amo o que eu faço. E quando a gente ama o que a gente faz, é pensar em todos os sentidos. Gente, a gente está lidando com saúde, a gente está lidando com paciente vivo, é um ambiente vivo. Então, não é só preencher, não é só injetar. É compreender o que eu estou fazendo com o meu paciente. O que eu estou injetando no meu paciente? Realmente é o que precisa? Vamos estudar isso. Vamos estudar essa molécula. Cara, o doutor Carlos deu uma palestra e ele falou isso, isso, isso. Eu vou pesquisar mais esse produto. Vou ver de onde ele vem, quais são suas moléculas, por que ele é diferente do outro, quais são os seus pontos positivos e pontos negativos. Eu trazer essa realidade. Então a gente tem que entrar dentro de um universo questionador para eu compreender se realmente o que eu estou usando é o que combina com o que meu paciente veio buscar. Então, essa frase, faça por você o que você faria pelo outro, é pensando nessa realidade. Cuide do outro, coloque no outro, injete no outro, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse em você, na sua mãe, no seu pai. Então, a gente trata vidas. É muito importante isso. A gente trata pacientes doentes, não só pacientes saudáveis. Eu estou falando de estrutura física, não só de estrutura mental, porque a gente tem muito paciente com problema emocional. Nós, né, devemos procurar. Fala que todos deveriam ter um terapeuta na vida. Então, é importante a gente trabalhar isso, entender que emoções facilitam todo esse processo, tá? Então, muito, muito, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído com vocês dentro dessa realidade, trazer um pouquinho desse conhecimento do que eu vivo em clínica. Queria ter um tempo maior para passar isso para vocês, mas é o tempo que a gente tem. Então, aproveitem, a aula vai ficar disponibilizada, estudem, consumam mesmo esse material, aproveitem as outras palestras que são maravilhosas. Nós temos aí vários profissionais incríveis que fazem parte desse time, da Agaça Branca, da FAIP, que trazem toda essa realidade e poder proporcionar isso para vocês com muito amor e carinho e levar conhecimento para a vida de vocês e para dentro do consultório, da clínica, do estabelecimento de estética, do que realmente vocês querem para a vida de vocês, tá? Aqui está meu Instagram, para quem não me conhece, Dr. Carlos Alexandre E é o Instagram, este sou eu. Quem tiver com a tela aberta, é só apontar a câmera do celular, copiar o QR Code, aquele Instagramdão para vocês. Então, muito obrigado.
Um beijo para vocês, uma linda noite e continuem com a palestra do próximo professor. Está maravilhosa também, viu? Muito obrigado e até a próxima.